Amados irmãos e irmãs, celebramos o 11º domingo do tempo comum e vamos meditar o Santo Evangelho que está em Mateus, capítulo 3, versículos de 36 até o capítulo 10, versículo 8. O Santo Evangelho de hoje mostra-nos um aspecto essencial da nossa vocação cristã. Sabemos que ser cristão significa ser outro Cristo na terra, participar de sua vida e dos seus sentimentos. E hoje nosso Senhor olha para as multidões e se compadece delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Esta é uma forma bíblica de dizer que estão sem direção, sem rumo. E nós, como cristãos, com certeza enxergamos ao nosso redor pessoas nessas condições, sem rumo, sem direção, sem Deus em suas vidas. E o que fazemos? Nós compartilhamos do sentimento de nosso Senhor, que se compadeceu daquelas multidões, que com certeza são um retrato das multidões que existem hoje também em nossos tempos. E devemos reconhecer que não poucas vezes cruzamos os braços e nada fazemos. Dizia São João Crisóstomo: não há nada mais frio do que um cristão despreocupado da salvação alheia. E nosso Senhor continua ainda no Evangelho dizendo: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Messe aqui significa não a sementeira, mas a colheita. Por isso, transmite a ideia de que as multidões das quais o Senhor fala está esperando que alguém lhes fale de Deus, lhes mostre o caminho a seguir. Mas não há quem fale. São Paulo, na carta aos Romanos 10, 13 e 15, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? Então há muitos que ainda não creem, que ainda não orientaram as suas vidas para o Senhor, porque não houve quem falasse para eles de Deus. Não houve quem anunciasse o Evangelho para eles. E o Senhor, mesmo sendo todo-poderoso, na sua infinita humildade, quer contar conosco, frágeis criaturas, para levarmos a palavra dele aos que ainda não a conhecem e assim conduzi-los para o céu. O Senhor nos escolheu, assim como escolheu aqueles 12 apóstolos. Ele nos fez cristãos, nos fez católicos e assim nos fez também colaboradores dele na salvação das ovelhas perdidas da casa de Israel. E como haveremos de colaborar com o Senhor na salvação das ovelhas que estão perdidas? Quero aqui elencar 3 formas de nós colaborarmos com Deus na salvação dos nossos irmãos. 3 formas de nós evangelizarmos. É claro que aqui explicarei de maneira separada, mas na prática elas devem ser vividas de maneira conjunta, né? A primeira forma de nós colaborarmos com o Senhor na salvação dos nossos irmãos é através do nosso testemunho e das nossas atitudes. Nosso Senhor diz em Atos 1:8: vós sereis minhas testemunhas. Meus irmãos, se queremos evangelizar alguém, conduzir uma pessoa para Deus, a primeira coisa que devemos fazer não é simplesmente falar, mas testemunhar, procurar viver o que queremos que os outros vivam, pregar com as nossas atitudes. Dizia São Francisco de Assis: pregue o Evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras. E também Santo Antônio, que celebramos ontem,
É viva a palavra quando são as obras que falam. Então de nada adiantará a nossa evangelização se nós mesmos não nos evangelizamos, se nós mesmos não nos convertemos e mudamos de vida. Então é preciso que nós nos consideremos o primeiro campo de missão que deve ser evangelizado. A segunda forma de nós colaborarmos com o Senhor na salvação dos nossos irmãos é através das palavras. Então devemos também falar, conforme manda o Senhor no Evangelho de hoje. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Falar de Jesus, de sua proximidade, do seu amor, da feiura do pecado, falar do céu, do inferno, convidar para ir à igreja, para um retiro, para uma oração, etc. De alguma forma precisamos anunciar Jesus. De alguma forma, com as nossas palavras, devemos conduzir os nossos irmãos para Jesus. Não podemos nos calar. Abrimos a boca para falar tanta coisa, e às vezes coisas até desnecessárias e fúteis, e mais ainda devemos fazê-lo para falar de Deus. Nosso Senhor diz em São Mateus 12:34, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio de Deus, está transbordante de Deus, então a nossa boca falará dele, e muito. A terceira forma de nós colaborarmos com o Senhor na salvação dos nossos irmãos é através da oração e dos sacrifícios. Sabemos que a palavra do Senhor que anunciamos e que também testemunhamos com as nossas atitudes, nem sempre será acolhida. Temos muitas experiências desta verdade, especialmente dentro da nossa família. Em casos assim, não devemos desistir. Não podemos suportar a ideia de ir para o céu enquanto os que amamos se condenam no inferno. Devemos continuar lutando pela conversão e salvação dos nossos irmãos, sobretudo na oração e oferecendo a Deus sacrifícios por eles. Foi o que fez, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ficou sabendo que um criminoso chamado Henrique Pranzini foi condenado à morte pela justiça francesa, e ela, temendo pela salvação dele, começou a rezar e a oferecer sacrifícios para que ele se convertesse antes de morrer e não se condenasse ao inferno. Pediu então a Deus ela um sinal de que ele havia, Deus atendido às suas preces, e Deus lhe atendeu. No momento em que o pescoço de Pranzini foi colocado na guilhotina, ele agarrou um crucifixo que lhe dera um sacerdote e beijou 3 vezes as sagradas chagas de Nosso Senhor. Eis aí um sinal de penitência no último momento daquele homem criminoso e condenado. Teresinha, através de orações e sacrifícios, levou um criminoso arrependido para o céu. E devemos seguir o seu exemplo. Não desistir dos nossos irmãos. Continuar rezando e nos oferecendo em sacrifício pela conversão deles. Então, meus irmãos, sejamos cristãos de verdade. Somos eleitos e escolhidos por Deus para colaborar com Ele na salvação das ovelhas perdidas. E que alegria será quando chegarmos lá no céu e tantos vierem nos agradecer, dizendo: obrigado, se eu estou aqui, foi por causa daquela palavra que você me falou. Foi por causa daquele exemplo, daquele testemunho que você me deu. Foi por causa de suas orações e dos seus sacrifícios lá na terra.
muito obrigado. Você me ajudou a chegar aqui no céu. Que maravilha será lá no céu escutar essas palavras de tantas pessoas que nós ajudamos aqui a chegar lá. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.